Ok, retomando nossa videoaula, vamos agora criar uma macro da outra forma. Então, vamos lá, né? Eu vou fechar aqui a planilha. Só para que nós possamos recomeçar, mas não há nenhuma necessidade de fechar e abrir outra vez. Eu vou apenas fazer para que nós possamos até um pouco recapitular como é que faz lá as coisas, certo? Então não vou salvar, vou outra vez chamar o Excel, certo? Tá lá minha aba desenvolvedora e tudo, Visual Basic, certo? Uma coisa que eu tinha preparado e esqueci de mostrar foi um passo a passo, só para que nós possamos nos orientar e saber o que é que nós iremos ver durante essa nossa videoaula. Então, nós aprendemos já a habilitar o ambiente de desenvolvimento do VBA. Estamos aprendendo a criar uma macro, ok? Então, vamos lá voltar para o Excel. A outra forma de criar uma macro no Excel é, outra vez eu vou lá em inserir, aperto no botão, certo? Aparece lá minha cruzinha, eu clico, arrasto, solto, crio o botão. Agora, ao invés de apertar em gravar, vou apertar em novo, certo? Quando eu aperto em novo, eu vou voltar para aquele ambiente que eu tinha, que eu vi depois que eu gravei lá meus passos, certo? Então, vamos agora apresentar alguns elementos importantes desse ambiente, certo? Sub e sub aqui, sub e sub quer dizer que eu tenho uma subrotina, ou seja, meu programa deve ser executado, deve ser escrito aqui dentro. Aqui eu tenho a opção Option Explicit. Então, o que acontece? Em Option Explicit, mais na frente eu vou explicar o que é, mas basicamente se aqui eu tenho minha Option Explicit escrita aqui em cima, eu sou obrigado a declarar todas as variáveis no programa. Caso não esteja, eu posso, como no MATLAB, escrever um i, já posso utilizá-lo sem que eu precise declarar. Eu não aconselho muito a fazer isso porque muitas vezes acontece de você colocar uma variável errada, mas porque você não quer, e como que ela não foi declarada antes, e como uma opção que você pode utilizar uma variável sem ser declarada está ativa, eu posso ter muitos erros, eu não vou saber onde está esse erro, e esse erro é bem bobo, porque foi fruto apenas de uma variável não declarada, mas eu vou passar uma manhã, uma tarde procurando um erro bem simples, certo? Então, vamos deixar esse Option Explicit aí. Então, nós já aprendemos a habilitar a opção do habilitar o ambiente de desenvolvimento do VBA. Já aprendemos a criar uma macro, ou melhor, uma macro. Vamos agora começar a falar um pouco da programação propriamente dita. Voltando lá no nosso roteirozinho, vamos agora aprender a declarar variáveis, ok? Então, como vocês todos já devem ter feito introdução à programação ou algo do gênero, e viram que uma variável em programação, ela pode ser inteira, pode ser um double, pode ser long, certo? E no VBA não é diferente, certo? Programação é universal, a ideia é universal. O que vai mudar apenas é um pouco do passo a passo, da sintaxe da língua, ou melhor, da linguagem. Isso é como programação é uma linguagem, ou seja, vai ter a mesma estrutura que todas têm, sendo que depende da linguagem eu vou mudar um pouco a forma de escrever as coisas. Então, como é que eu declaro uma variável no VBA? Muito fácil. Eu tenho que colocar a palavra dim. Em seguida, eu coloco o nome da minha variável. Minha variável, eu vou começar com uma variável chamada num1. É o nome da minha variável, certo? Normalmente, nós temos o seguinte padrão. Variável, nós iniciamos com letra minúscula, certo? Aí eu vou dizer dim, aí num, nome da variável, aperto S, e ao lado, vejam que quando eu dou um espaço, ele já me dá várias opções. Eu vou declarar como inteiro, ou seja, eu aperto int. À medida que eu vou colocando o nome do meu tipo de variável, ele já me dá a opção de autocompletar. Eu vou lá apertar um tab e ok. Além de int,
eu posso também ter um long, num 2 s long. Um long também é um inteiro, sendo que é um inteiro que admite um maior número de casas decimais, admite, sei lá, como é que posso falar, não casas decimais, sim, por exemplo, eu tenho 1 e 18 zeros, possivelmente o inteiro não vai aguentar, eu teria que usar um long. Como os programas que nós vamos produzir aqui são muito pequenos, a diferença de uma variável para outra está no tamanho que ela ocupa na memória do computador. Mas, como os programas que nós iremos produzir aqui são bem pequenos, vamos usar long para garantir apenas, certo? Para garantir que não vai ter erro por estourar a capacidade da variável. Um outro tipo de variável que também é muito usado no contexto do VBA, pelo menos para o nosso contexto, vai ser o double. Então, vamos ter aqui dim num3, que é a minha terceira variável, e eu vou declarar como um double. Observe uma coisa. Eu estou escrevendo esse meu s minúsculo. E ele automaticamente, quando eu dou enter, que eu saio da linha, ele já coloca maiúsculo. Uma coisa que nós fazemos bastante no VBA, escrever a variável minúscula, ou melhor, escrever os comandos, a sintaxe minúscula, s, double, dim. Por quê? O próprio ambiente de programação já vai completar. E ele completando, eu vou garantir que não vai ter nenhum erro na forma de escrever a variável. Eu vou agora escrever assim uma quarta linha com tudo minúsculo. Dim, num 4, s, vou botar um outro double. Eu botei dim minúsculo num 4. Lembrando, a variável vai ficar do jeito que eu coloquei. Eu escolhi ficar minúsculo, certo? Eu escolhi ter uma variável, certo? Mas o comando VBA, o dim, o s, o double, eu deixo minúsculo e o VBA ele vai corrigir, certo? Beleza? Ok. Então, nós já declaramos já esse tipo de variável. Ou melhor, aprendemos a declarar variáveis. Toda linguagem de programação me permite fazer comandos básicos, operações matemáticas básicas. Adição. Então, eu vou ensinar vocês agora como atribuir um valor a uma variável. Então, vamos lá. Pegando no 1 é um inteiro, certo? Eu vou colocar no 1 igual a 1. Pronto, no 1 já é 1. Agora, eu vou colocar num 2 igual a 3. Ops. Num 2. E eu posso agora, em uma terceira variável, guardar a soma desses dois valores. Vamos lá. Num 3 igual a num 1 mais num 2. Ok? Beleza. Cria um programa que recebe dois valores e soma. Como que eu executo no VBA? Vamos mais uma vez lá na nossa barrinha. Esse triângulozinho deitado verdinho é o botão de executar. Ou seja, ou eu aperto nesse botão, nesse triângulozinho verdinho, para executar o programa, já executei, ou eu posso simplesmente apertar F5. Lembrando, eu tenho que estar, para apertar F5, eu tenho que estar com esse tracinho que fica aparecendo e desaparecendo, o cursor de indicação, ele tem que estar clicado dentro do meu código. Então, se eu apertar F5, executou. Caso eu esteja com esse botão clicando fora do meu EntSub, se eu apertar F5 vai aparecer nome da macro e tal. Então, quando aparecer isso, vocês calma, não se desesperem, fecha, clica aqui dentro e aperta F5, ou simplesmente aperta aqui em cima. Não vai ter erro nenhum, ok? Beleza. Tá, mas Luciano, como é que eu sei que esse valor está sendo somado corretamente? Simples. Eu preciso primeiro ver que eu tenho um código, que eu tenho um valor em 1.3. Existem muitas formas, eu vou aqui apresentar alguns, certo? No VBA, o VBA ele tem um debugger muito bom, porque nós temos aqui em cima, nessa barra de ferramentas, muitas ferramentas, ok, barra de ferramentas, que nos permitem verificar o valor de variáveis e procurar erros, bugs no código, ok?
Se eu venho aqui em depurar, eu tenho aqui, ó, muitas opções. Uma delas é inspeção rápida, inspeção de variáveis rápidas. Se eu aperto nisso aqui, vai aparecer... ok. Eu tenho que selecionar primeiro uma variável. Eu quero inspecionar o valor de num3. Então, eu coloco o cursor lá de num3, venho em depurar, inspeção. E ele vai dizer, ó, inspeção rápida de variáveis, expressão num3. Aperto em adicionar. E aqui embaixo, ó, vejam que apareceu um valor, apareceu uma barra diferente, certo? Ok. Tá. Vamos lá. Executar o programa. Aperto em executar. Foi mal. Tá, não está clicado dentro. Coloco o botão aqui dentro. Aperto executar. E não aconteceu nada. Por quê? Calma. O programa ele começou e terminou. E para que eu verifique é o seguinte. Quando acaba o programa, as variáveis não tem mais valor. Então acabou. Eu tenho que verificar enquanto o programa está sendo executado. Então eu tenho que arrumar uma forma de parar o programa no meio da execução e verificar o valor da variável. Ok? Vamos lá. Uma forma de parar o programa é uma coisa que nós chamamos de breakpoint, ou ponto de parada. Breakpoint funciona como? Muito simples. Nessa barrinha aqui lateral, eu escolho a linha onde eu quero parar o programa. Como eu quero verificar no 3, eu preciso que o programa passe da linha no 3. Eu tenho que parar esse programa depois que o 3 aconteceu. Lembrando que eu tenho um programa executado linha a linha. Linha a linha. Isso é muito importante saber porque quando eu estou lá debugando, procurando erros, eu preciso saber se aquela linha já foi executada ou não. Mas o breakpoint funciona como? No breakpoint, eu quero verificar num 3. Então eu vou parar o programa um pouco antes dele terminar e vou deixar que ele passe por um 3. Se eu apertar aqui no botão verdinho, ok. Vejam só. Esse botãozinho fica amarelo, ou seja, quer dizer que o programa está parado aqui e eu tenho aqui um breakpoint, certo? Vejam que num 3, valor 4 e a variável é um double. Lógico, nós tínhamos que declarar aqui num 3 como um double. Então, nós podemos, em tempo real, verificar o valor dessa variável. Isso é muito importante, isso é muito útil quando nós estamos programando, certo? Vamos mais uma vez mostrar como que se cria como que se cria num breakpoint. E lembrando que eu posso parar o programa em qualquer lugar, desde que seja um comando, certo? Ok, eu vou parar o programa aqui nesse quadradinho, redefinir. Eu paro o programa parou. Vou remover aqui o breakpoint. Como que eu removo um breakpoint? Do jeito que eu coloquei, clico nessa barra cinza. Então, olha só uma coisa, eu vou tentar colocar no break aqui, ó. Vejam que não funciona, porque comando de declaração ele não permite adicionar breakpoint. Só posso adicionar breakpoint em comandos, expressões fechadas, ok? Então, basta que eu aperte aqui ao lado de num 1 e eu parei o programa. Então, se eu mando ele executar, eu aperto aqui em executar e o programa vai parar aqui, ok? Beleza. Então, vamos para um segundo vídeo.